Bom dia, doutora Cláudia. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. Antônio Cândido, Daniel, Guilherme. Vamos começar pela pauta da lei orgânica, né? Alguns colegas já devem ter verificado, a gente está trabalhando na lei orgânica. Na realidade, já há uma minuta trabalhada, né, pelas associações, né, que foi concluído o trabalho em 2022. Não foi levado a cabo, né, pela secretaria. Na realidade, praticamente se sentou na lei, né, sob a alegação de alguns impactos financeiros. O que a gente está fazendo agora é a adaptação dessa lei com a Lei Orgânica Nacional, que trouxe uma série de situações, como a Escola Superior de Polícia, a Corregedoria Integrada efetivamente para a Polícia Civil, algumas diretrizes, alguns princípios e, sobretudo, alguns direitos, né, como a hora extra, e o auxílio saúde, né, que foi derrubado os vetos. Então, a gente está terminando de trabalhar. Hoje à tarde a gente tem uma reunião para tratar sobre essa situação também, junto com as demais entidades. Na realidade, alguns colegas já vêm me questionando aí, cadê? Eu quero ver essa minuta, eu quero ver essa minuta. A gente está concluindo aqui o trabalho dela. Como disse, já é uma minuta que foi trabalhada pelas entidades, já foi trabalhada pela DEP em 2022. E a gente quer que fique assentado, como já havia uma sinalização de pouca, pouca, é, pouca, deixa eu só, só foi um ajuste aqui, porque férias de criança, né? Eu também estou de férias, mas estou interrompendo as férias aí para trabalhar nessa lei orgânica. Então, são pontos principais aí, que
além do auxílio saúde, né, a gente tem a hora extra que deve ser trabalhada também nessa lei orgânica, as promoções, né, o artigo 3º trata como dos requisitos principais da lei orgânica a promoção. É um problema não só nosso, como também do Sinfom, como também é um problema dos peritos criminais. Os peritos criminais, inclusive, eles relataram na última reunião que eles chegam no final de carreira com 27 anos e só com 27 anos eles podem gerir os institutos. E aí ele já chega no momento que já está no fim de carreira, já está querendo descansar e que isso não tem sido salutar lá para a carreira deles. Então, promoção, acumulação, auxílio saúde, a gente, importante, a gente está tentando tratar a situação da capacitação, né? Capacitação continuada, e também aqueles gatilhos que a Polícia Federal utilizam como autorizadores para fazer concurso público. Né? Quando chega em determinada situação de efetivo, já há um gatilho, já há um gatilho para que autorizem a Polícia Federal a fazer concurso. A gente quer trazer também esse tipo de gatilho para a nossa lei orgânica. Então, a gente quer fazer um seminário dia 25 para apresentar, né, tanto para os policiais essa minuta, né, esse estudo aí da lei orgânica, para que a classe se interaja e que possa também, de alguma forma, sugerir alguma situação. Então é isso. Então a gente está trabalhando. E dia 12, dia 12 de agosto, a gente tem uma audiência pública na LEP. Né? A ideia inicial é apresentar, né, essa minuta para os deputados, para que a gente possa começar em setembro, outubro, medida de mobilização para que possa essa lei ser aprovada. Então, seria basicamente esse aí o cronograma. A gente tem outros encontros aí com as outras entidades, inclusive hoje, para que a gente possa alinhar essas demandas aí que a gente tem e apresentar, né, aos deputados, né, já sugerindo, inclusive, sair numa caminhada, depois da audiência pública, entregar direto. Isso é algo que a gente deve avaliar posteriormente, mas que esse tipo de pressão deve ser feita. Alguns podem questionar porque, na realidade, o chefe de polícia me parece já vem fazendo, já vem estudando, já vem minutando a lei orgânica. Eu confesso que não que seja da vontade do chefe de polícia, eu acho que há, mas eu acho que não é a vontade da Secretaria de Defesa Social. Então, essa circunstância termina travando aí a discussão da lei orgânica. Então, por isso que as entidades de classe tomaram essa liberdade para fazer esse ajustamento com a lei orgânica, já a minuta que já foi feita junto com a lei orgânica, para que a gente possa traçar. Lembrando mais uma vez, o que é importante aí ressaltar: promoção, acumulação, auxílio saúde, capacitação continuada e gatilhos, né, para autorização de concurso público. Então, basicamente, são isso, né, que a gente queria falar. Dia 25, possivelmente o seminário, a gente só está com dificuldade, a gente queria trazer o presidente da Depol do Brasil, foi quem que é o pai da Lei Orgânica Nacional, mas está com a dificuldade de agenda. A gente quer trazer outro palestrante também, né, inclusive talvez um delegado federal que é estudioso do tema, que aí ele mostra, pô, né, o quão é importante uma lei, né? A gente dentro às vezes não valoriza, talvez trazendo uma pessoa de fora informando o quanto é importante a lei, talvez os colegas se sintam mais prestigiados. Basicamente seria isso para falar sobre lei orgânica. Claudinha, não sei se você tem mais algum adendo, alguma situação. Sim, sim. Bom dia a todos e todas. Essa questão da lei orgânica, nós estamos realmente esperando que fosse apresentada pelo doutor Renato, mas como ele não apresentou, nós tomamos a dianteira.
tomamos a dianteira, estamos nos reunindo com as entidades, estamos realmente trabalhando a minuta de 2022, adaptando com a Lei Orgânica Nacional, e nós estamos muito focados na progressão, sem dúvida nenhuma. A acumulação, nesses adicionais todos, na hora extra, está assim, sempre aqui na nossa frente. Paridade, que também é muito importante. Estamos, assim, depois eu queria comentar que nós estamos trabalhando também a questão da URQ, mas, enfim, e também do QAP1. Mas eu queria comentar com vocês que a gente está célere, como vocês podem perceber, no dia da audiência, que é o dia 12, é muito importante que todos estejamos lá. Essa lei orgânica, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Assim, ela traz assim, um contexto que vai nos proteger muito. Então, assim, é muito importante que, nesse momento, a gente realmente abrace essa causa. Esse é o momento, é o ponto mais importante de toda a nossa história. Então, eu gostaria assim, que todos nós estivéssemos muito estimulados, com muita vontade realmente de fazer história, de estarmos juntos, porque eu vejo que muita gente está preocupada com essa história de hora extra, dos adicionais, da acumulação. Então, essa é a hora da gente botar realmente o pé e ir em frente, juntos. Eu vou fazer um comentário rápido, é o RQ, várias pessoas nos procuraram com relação a isso, nós apresentamos ao chefe de polícia, ao DG, ele de pronto falou que algumas questões ele realmente ia assinar embaixo, como a transparência, não é, na lista, porque aí se alguma pessoa, algum delegado está achando que está sendo chamado mais vezes, não é, vai poder acompanhar isso, e também os diretores seccionais perceberem que não é por aí, né, para estarem chamando as mesmas pessoas, a questão dos casais, porque realmente quando chama os dois para uma mesma ORQ, fica complexo dentro de casa com relação aos filhos. E uma coisa bastante interessante, que é o fato de estarem completamente desacobertados, porque não há um SEI. Não é? Então, se alguma coisa acontecesse, algum sinistro, a pessoa teria que se explicar. Então, assim, é bem complicado essa história. Quando nós levamos essa questão, o doutor Renato falou que há um entrave, que esse SEI ele é passado para 302 ou 312 pessoas, e aí compromete Deixa, totalmente a... deixa eu só esclarecer, Claudinha, desculpa interromper. A gente questionou o chefe sobre a formalização da convocação da ORQ. Não sei se os colegas sabem, mas o comissário que foi assassinado, né, por fuzil lá em Limoeiro, se questionou, ele não foi no ORQ, mas foi no plantão lá, se questionou se ele estaria de serviço ou não, né? Então foi questionado isso, por pouco acho que não saía o seguro dele, alguma situação no tocante a essa problemática que ele estava no trabalho. Então, a gente pediu para que se formalizasse essa convocação para todos os efeitos. A gente pediu que fosse feito via SEI, mas o chefe de polícia disse que a convocação via SEI poderia comprometer o compartilhamento das informações em virtude de que 312 pessoas, né, que tem a senha master do SEI, ela tem acesso, mesmo naquele SEI que a gente coloca sigiloso e tal, ele teria acesso a esse conteúdo, e com isso poderia prejudicar. A gente sugeriu para que se colocasse junto com o sistema do sistema de procedimentos policiais. Ele ficou de viabilizar como é que seria essa comunicação via SEI. Na realidade, eu disse a ele que há muito tempo a Polícia Federal já faz isso, já há uma ordem de missão, né, na intranet deles, já é comunicada a missão que ele tem que fazer, justamente para efeitos previdenciários aí, para efeito de algum tipo de indenização, mas ele ficou de avaliar essa situação. Só para concluir aí, Claudinha, só para a gente alinhar essa situação do sigilo aí e da formalização da convocação. Exatamente. Então, eles estão procurando algum instrumento que seja similar
ao SEI, mas que não comprometa o sigilo e dê esse resguardo ao delegado, a gente, enfim. Então, isso é bastante importante. Só que a gente não entregou só essas 3 pautas na questão do RQ. Nós tomamos a liberdade de fazer um adendo, um adicional, um aditamento à portaria. Então, mandamos vários itens, inclusive a possibilidade de convocação só de 60 em 60 dias, ou passar para pontuação, uma série de coisas. Nós deixamos bem claro que nós estamos colocando o ideal. Isso não foi feito da cabeça de Diogo nem minha, mas de um grupo de trabalho. Sempre tudo aqui é feito com um grupo de trabalho. E aí enviamos dizendo, olha, isso é o ideal. Agora nós vamos trabalhar para ver o que é possível ser feito. Então, essa é com relação ao RQ, que é a P1, vocês sabem que nós lutamos realmente para que o substituto acabe, mas nós estamos agora também bastante focados no decreto com relação à licença médica, aumentar, porque hoje não é possível no estágio probatório, você tirou uma licença médica, então isso é descontado os dias, né? Isso interfere completamente na promoção. Só um minutinho, por favor, Daniel. Aí, o que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo uma proposta também de decreto para que isso passe para 90 dias. Tem uma agenda de propostas, eu estou finalizando já. Tem uma agenda de... os deputados, nós conversamos e resolvemos, principalmente com o deputado Eduardo da Fonte, que é uma pessoa que está bastante forte no governo, dizem até que é o mais forte porque está com pessoas dele em várias secretarias e órgãos, ficamos de fazer uma audiência para ver o que nós podemos fazer com relação a agilizar algumas propostas dentro da nossa Polícia Civil. E aí nós decidimos fazer com relação à saúde mental, já que nós temos uma pesquisa nesse sentido. Então, nós estamos preparando essa agenda de propostas para termos uma audiência pública. Mas, entre elas, nós vamos colocar a questão de ter 1 hora de exercícios físicos, como tem na Polícia Federal. Então, assim, 1 hora ser dedicada aos exercícios, à atividade física. Então, é um dos nossos pleitos. E também gostaria de finalizar dizendo que, como é muito importante que nós estejamos juntos nessa audiência, eu vou voltar para todos os grupos que tiverem delegados de polícia, porque eu quero realmente fazer a minha parte para estimular essa nossa união. Assim como nós estamos também fazendo com que as entidades policiais estejam com a gente e a gente consiga harmonizar as nossas vontades, os nossos pleitos, para então essa lei orgânica efetivamente sair do papel, não é? Não só a elaboração, como também a aprovação. Muito obrigada pela atenção. Eu creio que quem está querendo falar é Daniel. Diogo? Daniel, quem está levantando a mão é Daniel, é? Daniel, gostaria de falar? Daniel? Alô, bom dia. Diga, Daniel. Fique à vontade para falar. Tá saindo o som? Está sim, está Eu estou sim. apanhando um pouquinho aqui dessa plataforma aqui, tá diferente. Bom dia, Claudinha, bom dia, Diogo e os demais colegas aí. Vocês falaram bem rápido aí, eu estava fazendo outras atividades aqui sobre a lei orgânica. Não tá, vocês estão compartimentando o que está sendo tratado nessa minuta de lei orgânica, é isso, Diogo? O que aconteceu, Daniel? Já há um grupo de trabalho de 2022. Esse grupo de trabalho de 2022 concluiu já esse projeto e já mandou para o chefe de polícia à época, né? Essa aí não serve para nada, essa aí não serve para nada, essa aí de 2022. Não, veja, Daniel, ela Sendo serve. bem sincero, né? Veja, ela serve no momento que a gente tem um modelo, uma minuta dela, né, que foi aprovada pela. A gente está fazendo com a adaptação dela com a lei orgânica e o que havia uma sinalização de que essa lei deveria não ter impacto financeiro, o que a gente acha impossível.
Certo, mas isso aí em 2022, nós estamos em outro governo, né? Então, mas veja, ela fala sobre estrutura organizacional, ela fala sobre princípio, ela fala Não, sobre eu sei, diretriz, ela eu fala me sobre lembro do diretriz. que foi tratado, que não podia ter impacto financeiro, ou seja, não servia para nada. Então Termos práticos, não servia para nada, né? eu acho que Pra você não gente. escutou. A gente disse, veja, não tem impacto financeiro, mas ela tem uma estrutura lá. A lei não é só composta de impacto financeiro, ela tem princípios, diretrizes. Por exemplo, a corregedoria, agora, voltando para a Polícia Civil, ela trata de, por exemplo, de termos de ajustamento de conduta, né? A gente não tem ainda os termos de ajustamento de conduta. A corregedoria também como órgão consultivo, né? Não apenas reprimido. A gente tem o Conselho Superior agora como revisão das decisões, principalmente de demissão. Então, tem outras prerrogativas. O Conselho Superior verificando, analisando as remoções dos policiais. Então, tem outras. Não, eu entendo, eu Mas sei esses deixa eu outros só concluir, pormenores, mas Daniel. Deixa eu só concluir. E aí, é, eu não sei o que você disse. O que é que a gente escolheu de impacto financeiro? Promoção, né? Promoção nos moldes da Polícia Federal, foi nos moldes que a doutora Simone encabeçou, né? isso. Com promoção de são 3 anos para QAPS, 5 anos para QAP2, 5 anos para QAP1. No 14º, a pessoa chegaria no último nível. Então, a gente mostrou essa que é o da Polícia Federal e do Distrito Federal. A gente mostrou isso para as entidades, para ela também analisar. É um calo também das outras entidades. Como eu disse, o IC mostrou assim que eles só chegam no final de carreira com 27 anos. O Pronto, aí Cipol está também tendo chega isso. também. Oi? Está tendo, então, essa questão na lei orgânica, está sendo Isso, a tratado gente está agora. tratando isso. E a Promoção. questão da questão da acumulação Isso, promoção, vamos lá. percentual. Promoção, acumulação, Qual o percentual auxílio dessa saúde. acumulação que vocês estão querendo inserir? Oi? Qual o percentual dessa acumulação sobre o subsídio? Não sei se é assim que está sendo tratado. A gente está querendo tratar, né, esse projeto, inclusive, eu já tem mostrado para doutor Renato. Tem vários projetos, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele trata de 1/3, né? 1/3 do salário. Já que você Uhum. está ocupando uma pessoa, a pessoa está sem esse salário, 1/3. A gente vai tratar, pelo menos, para iniciar o impacto financeiro. Eu acredito que o ideal, talvez seja no modo do MP da Tribunal de Justiça, talvez 10% e 20%, né? 10 a primeira, a segunda, mais 10. E aí, Vai ter concurso, né? PJ vai. e aí seria, mas a gente vai pedir mais. Por exemplo, talvez a necessidade. A gente já colocou no substituto. O substituto ele teria que ter um percentual maior, né? Já que o subsídio dele é muito baixo. Então, para a gente, o ideal seria que fosse 20%. Eu acho que teria que ser padrão. Estou em reunião. É o jeito? Não. Quando terminar, eu vou lá. Eu acho que teria que ser padrão, Diogo. Ou 1/3 ou 25%. Seria um percentual razoável. Essa diferenciação eu acho complicada entre as classes. Assim, é uma opinião minha, né? Entendi. Mas isso, ó, promoção, acumulação, Porque auxílio deveria saúde. ficar assim, um percentual fixo, independente de classe A ou B ou C, entendeu? Independente de diferença salarial. Porque a função é uma só, independente da classe do delegado, né? É uma maneira de minimizar a. É uma maneira de Eu não sei. minimizar Eu entendo. a Eu não situação sei do como é que pode ser QAPS, né? colocado isso numa lei orgânica, mas tudo bem. Isso é uma aberração, inclusive, essa diferença salarial nossa do Pernambuco só existe aqui no Pernambuco, infelizmente, foi uma imposição do governo, né? A gente sabe. Mas, assim, eu não vejo como colocar, não. Mas se vocês acharem uma forma de haver essa compensação, beleza. Tá mostrando? Eu queria, assim, seria interessante essa Lá divulgação do. aberta e as outras fechadas. Alô? É. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Seria interessante uma divulgação, pelo menos, de alguns lírico? termos para a convocação da classe, né? Da importância dessa audiência.
porque eu gosto bem de deixar bem lembrado que é uma promessa de campanha da governadora, não é? Mas que É é uma promessa de lei. campanha, a lei orgânica, é uma promessa de campanha da governadora, que até então ela sequer tratou, né? Mas, Próximo ano vai ser um ano eleitoral, é um ano muito importante que a gente consiga essa implantação da lei orgânica nesse ano eleitoral, porque se a gente não conseguir agora, durante esse período eleitoral, depois pode esquecer que o próximo governador, ou ela, ou outro que assuma, não vai ter interesse em lei orgânica. Essa é a verdade. Então, o Eu momento para a gostaria gente conseguir. de fazer um comentário com relação a isso. É exatamente essa janela de oportunidade que nós estamos aproveitando. Então, assim, nós estamos Justamente. correndo para poder aproveitar esse momento. Com relação à minuta de 2022, eu estou pegando pessoalmente e fazendo esse cruzamento com a lei orgânica nacional. E que bom que já houve essa preocupação de fazer isso no passado, porque a gente ficou com aquele, a gente já tem um alicerce, tem uma base e muita coisa está sendo aproveitada. Então, assim, quem participou disso não foi em vão. Lembrando que essa minuta ela foi assinada por todas as entidades. Só que com a lei orgânica nacional, houve algumas mudanças. Então, o que nós estamos fazendo é acoplando e vendo essa intersecção. Esse Aham. primeiro Deixa eu momento só fazer esse primeiro momento é o cruzamento. Depois a gente vai uma, ver Falou que o uma que sobre a observação falou. sobre o meu comentário, que eu disse que ela não serve para nada, que eu digo porque ela foi feita de uma forma que não era para gerar impacto financeiro. Então, assim, efetivamente, para a questão financeira, que é o que a gente se preocupa bastante, Não, para Daniel, não dizer que é a agora maior preocupação nossa, é a questão financeira. agora é uma outra fase. É impossível fazer alguma coisa sem um impacto financeiro, até porque nós estamos muito focados na progressão, não é? Essa questão de levar, temos a mesma progressão, estabelecer o mesmo tipo de promoção igual a PF, né? Que é 355. É uma coisa que nós estamos bastante fixados e é evidente que vai ter alguma coisa. Seria ilusório, utópico, não é? Achar que a gente ia fazer alguma coisa só mesmo trazendo apenas princípios. Então, o que é importante nisso é que essa de 2025, que nós estamos aproveitando esse momento político, por isso que nós estamos também correndo bastante. Nós demos um prazo para que essa minuta fosse apresentada pelo DG, né, mas não foi apresentada, então disse, não tem problema, nós vamos fazer então a nossa própria, e está sendo feita para aproveitar esse momento político. E dentro desse momento político, a gente não vai apresentar apenas coisas que não vão ter impacto. Então, elas vão ter um impacto financeiro, sim, mas são coisas que são do nosso direito, da nossa valorização, então nós não vamos estar pedindo nada além do que é justo. Não é? Então, assim, eu quero que vocês tenham bastante certeza que nós estamos bastante focados, com muita vontade realmente de acertar. Agora a gente vai precisar da nossa união, a gente vai precisar da participação de vocês, que é para mostrar, da mesma forma que nós mostramos lá atrás para ela, que nós estamos juntos, que nossa união, a gente não veio para brincar. Foi por isso que foi tão rápida aquela questão da paridade e integralidade, porque a governadora efetivamente se assustou. Tanto que um deputado me disse, aliás, dois, que nunca ela tinha feito um café da manhã apenas para uma pauta, que era a nossa. Então, assim, foi algo que surtiu efeito e que nós pretendemos que, de novo, isso aconteça. Nós, todos juntos, e também as entidades. A única coisa que a gente vai pegar no pé das outras entidades, que a última vez quem apareceu mesmo foi o delegado de polícia. Mas, enfim, vamos estar juntos para o dia 12 de agosto, porque justamente nós temos que aproveitar esse momento eleitoral. Daniel, só complementando, Claudinha, assim, a gente tem que deixar bem claro, para encerrar aqui a participação, a gente tem que deixar bem claro que se não tiver essas alterações na lei orgânica, principalmente essa questão da nossa promoção, que hoje é um absurdo a forma que tá posta, é um absurdo. Vou fazer 17 anos e como que a P1 sem nem previsão
de quando é que eu posso subir a especial, com 17 anos de carreira. E aí a gente tem que, na minha opinião, deixar bem claro que se não for para ter esses impactos financeiros, é melhor que não exista a lei orgânica. Porque aí vai passar a impressão... Não, exato, não tem, ela tem que ser efetiva. A gente está aproveitando esse problema. Sem Agora, eficácia. veja lei só, orgânica Daniel. sem eficácia. Daniel, é importante. Veja só, a gente está trabalhando com a lei orgânica, mas a gente tem pronto já uma lei, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei, né? Nós temos pronta uma lei complementar. Como segunda opção, é isso? Olha, é como uma segunda opção, porque a gente tem que ter uma clareza. Nós fizemos um GT, trabalhamos essa lei todinha. Neste momento, essa lei está nas mãos de Andréa Busch, que está de férias, para ela dar uma olhadinha nos decretos que já existem, para que não haja nenhum tipo de empecilho. Sim, a gente trabalha em todas as frentes, mas o que eu quero dizer, que a gente vai conseguir, a gente vai. Que a gente vai conseguir essa progressão, pode ter certeza que a gente vai. Então, se não for de um jeito, é de outro. Só que a gente está vendo agora que nessa lei orgânica existe essa possibilidade muito grande, até mesmo porque, como o doutor Diogo falou, existe uma similaridade, um pezinho lá na lei orgânica nacional. Mas que a gente vai conseguir, a gente vai. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Olha, se não for de um jeito, vai ser de outro. Vai ser com greve, vai ser com o que tiver que ser. Mas que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. É uma promessa de campanha dela. A gente tem que deixar isso. E nossa também, viu? E da nossa DEP também. E outra é o justo. Isso não pode ocorrer. Isso é o justo. A lei orgânica, a progressão, tudo isso é o justo. Entendeu? Então tem que ocorrer. Na nossa cabeça, isso é inegociável. Vai ocorrer, Daniel. Daniel, tu tem aí algo que ela, na época da campanha dela, que falava efetivamente sobre a lei orgânica? Só se puxar nas propagandas da internet, mas ela falava direto, a lei orgânica que ela falava que ela era delegada de polícia, foi delegada de polícia, e tinha essa preocupação na segurança pública que ia aprovar a lei orgânica da Polícia Civil. Ela falava isso. Eu perguntei ao ex-presidente, até Pedro, que estava na época aqui, se foi feito algum termo de compromisso, algum termo. O Pedro disse que não foi, ele até minutou. Foi não, assim, deixa eu ver. Simpol fez esse termo de compromisso aí. Eu não sei se inclui eu essa acho que ela teve na DEP. Na verdade, eu via, toda vez que a governadora ia falar, eu via ela falando de faixas salariais, né? Da Polícia Militar. Não, mas ela falava especificamente na lei orgânica da Polícia Civil. Eu me recordo bem. E ela teve na DEP. Na DEP ela deve ter tratado isso também. Agora, eu estava lá, nesse evento da DEP, eu estava lá. Confesso que eu não me recordo. Se foi tratado, eu também sobre essa situação. Não tenho conhecimento, mas que ela foi. E se aí puder, se puder ajudar algo nesse sentido aí. Eu vou pesquisar e qualquer coisa eu te mando no WhatsApp. Tá bom, beleza. Tranquilo. Obrigado, só para finalizar, aquela lei de 2022, apesar de ela não ter impacto financeiro direto para o servidor, não trazia assim, nenhum benefício, mas ela tinha um impacto financeiro. Eu estava procurando aqui os detalhes, né? Não sei se era 15 milhões, 20 milhões mensal, mas era assim, nada substancial para o servidor, era porque tinha um vice-diretor da academia, tinha um DGOPJ, eram algumas coisas que não traria benefício direto para o servidor. A gente está tentando enxugar essas coisas que não há um benefício direto para o servidor e tratar essa situação da acumulação, da promoção, do auxílio-saúde, das horas extras, da capacitação continuada e dos gatilhos para autorização para a realização do serviço público. É isso que a gente tenta engajar as demais entidades, é uma verdadeira luta aqui com as demais entidades, porque cada um, os peritos papiloscopistas querem virar perito criminal, os peritos criminais querem continuar fora da estrutura da Polícia Civil, algumas coisas que não se coadunam com a lei orgânica. Então, a gente está tentando trabalhar para chegar no melhor termo a isso.
Cândido, está querendo falar? Estou sim, Diogo. Bom dia a todos, Diogo e os demais colegas, Claudinha. Olha só, a gente está trabalhando essa lei orgânica e a gente verifica que ela não saiu com uma proposta ideal, mas dentro do possível, ela traz alguns avanços que a gente pode se apropriar deles e desenvolvê-los a nível de Estado. O primeiro deles é a questão da própria estrutura, né, que a lei orgânica fala, né, da estrutura da Polícia Civil e da organização. O que a gente tem que pensar nessa lei orgânica em criar uma estrutura pensando já no futuro. A gente sabe perfeitamente que uma lei complementar como essa, ela para ser alterada demora muito tempo. Então a gente tem que fazer uma projeção de em quanto tempo a gente vai ter essa lei vigorando. Então a gente tem que trabalhar com hipóteses de uma estrutura que possa combater a criminalidade, né, daqui a 15, 10, 20 anos. Então, como é que vai estar o crime daqui a 20 anos, por exemplo, né? Então, é pensar numa estrutura futurista mesmo, né? A gente tem que se lançar, né, nessa ação de buscar o máximo de estrutura e de como o crime organizado vai estar evoluído para que a gente possa ter estrutura e uma organização para enfrentá-lo. Outra coisa, aliado a isso, que essa lei também traz como benefício, ela fala da questão da definição das diretrizes orçamentárias, né? Então, pela primeira vez, a gente vê uma lei para a Polícia Civil falando da questão do seu orçamento, que é algo importante, uma coisa que a gente já vinha discutindo, né? E foi até uma pauta da nossa campanha, discutir a questão orçamentária da polícia. E a lei orgânica, ela traz isso. Então, é algo que a gente vai ter que se debruçar, né? É impossível trabalhar numa lei orgânica sem fazer previsão de custo, né? Não existe lei sem custo, somente como o Diogo disse, né? Você tem aí só a questão da corregedoria, ela já é um custo considerável, e também é nessa questão da estrutura da organização da polícia, que vai precisar de custo. Como também, quando a lei orgânica ela fala da redefinição do seu efetivo. Define o efetivo através da população de cada área, de cada cidade, a questão da questão do território, o seu tamanho, e a questão da criminalidade, né, envolvida naquela região. Isso vai definir o seu efetivo. E é muito importante isso, porque a lei também garante a reposição de efetivo assim quando ocorrer. Então, é necessário que a gente primeiro defina um efetivo ideal para a Polícia Civil, quanto é que a gente precisa hoje de agentes, né, delegados e peritos, para cobrir todo o território de Pernambuco. É uma questão muito importante para que a gente possa se debruçar, né? A gente não pode hoje ficar esperando uma reposição de efetivo a cada 10 anos, como é o que vem ocorrendo, né, ao longo do tempo. A outra questão, eu estou colocando esses tópicos, né, e não estou me detalhando, não estou abrindo uma discussão sobre eles, mas é justamente para que todos possam refletir sobre eles. E, a partir daí, a gente trazer as ideias que venham colaborar para que a gente possa, na discussão, inserir na nossa proposta de lei orgânica. E uma coisa que ela garante, que é muito importante, é essa questão da capacitação continuada. Então, a gente vai ter a atualização do conhecimento policial de acordo com a evolução do crime. É importante demais isso, né? A gente está sempre acompanhando a evolução do crime e tendo essas informações. E uma das coisas que também contempla, que eu achei bem interessante,
é que para que você possa atingir o último nível de sua formação, o último nível no seu cargo, né? No caso dos delegados, chegar a ser delegado especial, é que ele seja, ele faça parte, ele seja submetido a um curso de formação na academia, aonde o tema principal é sobre gestão pública, né? Então é um conhecimento adicional que o delegado deve ter, porque é justamente nessa fase da vida, quando ele chega ao último nível, que ele vai ocupar os cargos de gestão da polícia. E a gente verifica hoje uma grande carência, uma grande necessidade, porque a nossa formação é só para ser delegado, né, para enfrentar o crime, e não para gerir uma instituição como essa, dessa tamanha importância. Então, é importante que a gente garanta isso, né, na formação do delegado. Não é só do delegado, né? As outras categorias também está garantido que no último nível a ascender ele terá essa capacitação, aonde o tema principal é gestão pública. E para finalizar, uma coisa extremamente também importante é que está garantido na lei orgânica que nós iremos participar do planejamento de todas as políticas públicas de segurança. Ou seja, para que o governo venha lançar uma política de segurança, ele tem que ouvir o delegado, ouvir a Polícia Civil, né? Nós iremos participar desse planejamento. Então, daí a importância de a gente ter, como autoridade policial, o nosso plano de segurança pronto, que isso já é um facilitador para que, quando qualquer governo que venha assumir, a gente já possa ofertar a nossa visão, essa visão técnica que expressa a nossa visão, a visão do delegado principalmente. Então, basicamente, são essas observações que eu trago para que a gente possa, principalmente aqueles que ainda não tiveram condições de ler a lei, né, atentarem sobre esses pontos e sobre os demais pontos. Mas esses são os que eu ressalto de maior importância e que a gente deve se preocupar com eles, né? Então, a questão da estrutura, por exemplo, é um tema complexo demais, né? Porque é muito amplo, né? Como é que a gente vai criar uma estrutura para atender a uma demanda futura? Essa é uma questão. Agora, eu quero finalizar dizendo a minha preocupação com relação à questão dos peritos criminais, né? Que eles estão batendo o pé, querem sair da Polícia Civil, né? Eles não querem perder as benécias, né? As prerrogativas policiais, mas eles não querem estar dentro da estrutura da Polícia Civil. Eu não entendi ainda como é que pode ser feito isso. Eles querem ficar subordinados à SDS, o que demonstra que eles não têm esse conhecimento, né, ainda da sua proposta, porque a SDS é um órgão de governo, né? É uma secretaria que pode ser mudada por qualquer governo, e para que eles possam ter uma estrutura independente, teria que ter uma lei que crie essa estrutura. Apesar dessa ação deles buscando essa autonomia, isso já com PEC no Congresso, mas a gente tem que fechar essa lei orgânica. E uma das questões que a gente tem que discutir com eles, né, para chegar a um consenso, se eles vão continuar ou não, né? Porque se eles forem continuar, eles vão ter que buscar outra alternativa, junto à governadora, né? E aí isso é um entrave, porque aí isso impacta na conclusão da lei. A questão também dos peritos papiloscópicos é outra questão, né? Outra briga que eles querem, eles acham que devem permanecer, ingressar na estrutura dos peritos oficiais, e aí é uma briga muito pessoal deles, mas elas trazem um reflexo para a gente, né? E uma questão bem interessante que eu verifiquei, que nós verificamos, né? É a questão dos agentes de perícia e de medicina legal, que eles já estão decididos. Se os peritos saírem da Polícia Civil, eles irão continuar, né? Porque hoje eles trabalham como auxiliares dos peritos dos médicos legistas.
mas diante dessa possibilidades, eles continuam dentro da Polícia Civil. E havendo essa hipótese, né, da saída dos peritos, há algo que eu achei bem interessante aqui, está previsto na lei orgânica, que é a questão da recognição visuográfica, né? E a emissão de laudos investigativos, que os Oficiais. oficiais de polícia podem fazer, que eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Nós, né, nós que trabalhamos na área da investigação, temos o conhecimento da criminalística, que é algo que a gente não vê na academia, né? É renegado esse conhecimento para a gente e que é de suma importância, principalmente na questão da identificação dos vestígios da cena do crime, né? Do nosso comportamento para identificar vestígios na cena do crime, né? Na preservação daquele local do crime através do registro de imagens, né? Então, algo que a gente tem que utilizar, por exemplo, drones para fazer o registro fotográfico da cena do crime e a partir daí começar a identificar os vestígios relacionados a ele. Então, são questões que terão repercussão com a permanência ou não dos peritos no quadro da Polícia Civil. São essas observações que eu faço por enquanto, né, que eu acho importante a gente se debruçar sobre elas. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre lei orgânica? Bem, outro ponto aqui da nossa reunião é sobre a festa de final de ano, né? Eu acho extremamente importante a festa de final do ano. Eu acho que é um momento de união da classe, um momento de confraternização da classe, um momento até de autoestima, né? A gente faz uma festa organizada para que o colega se sinta, né, com sua autoestima ali. Tem muito colega que leva pai, mãe. É um momento de confraternização importante, né, para a nossa categoria. É algo tradicional, mas depois da pandemia para cá, a gente saiu de uma festa que com menos de 300 pessoas, para uma festa na última agora de 560 pessoas. Então, praticamente dobramos o custo da festa, né? Era uma festa que tinha aproximadamente 100 associados e hoje, na última festa, trouxe mais de 220 associados. É uma festa, inclusive, bastante dispendiosa, né? Em virtude que não é só uma festa de confraternização, né? É um jantar, tem a músicas ali, é uma festa que, né, talvez nos melhores buffets de Recife. Então, é uma festa extremamente dispendiosa, é uma festa cara. Eu vou passar um formulário aqui depois. Eu acho o indicativo da diretoria, o indicativo meio pessoal é que deve continuar havendo, mas a gente quer passar essa enquete, né, uma enquete para a categoria, para que a categoria se manifeste, né, se há interesse nessa festa, né, na eleição agora a gente teve esse debate, né, alguns dizendo que não era prioridade, que não era, então a gente precisa que isso fique sedimentado, que isso fique materializado, se é necessidade ou não de fazer a festa, né? Então, a gente não teve agora a festa de São João, então várias pessoas reclamaram porque não tiveram a festa de São João e tal, né? Como sempre é um momento de confraternização, um momento de união. A gente agora, as reuniões agora são assim online, então não fica aquele contato pessoal, aquela troca de experiência, aquela troca de ideias aí que é comum quando é presencial, rever os amigos de academia e tal. Então, a gente vai passar, né, uma festa dispendiosa. Na última festa, a gente teve o gasto de aproximadamente R$260 mil, então que dá mais ou menos aí quase R$480 por pessoa, R$500 por pessoa. Então, Ô, Diogo, rapidamente. Oi? A minha sugestão é a seguinte: para a gente avaliar essa questão da festa, o que eu acho que seria interessante é a gente ter o custo da festa e o caixa da gente, né? E a previsão orçamentária para a gente fazer uma escolha com responsabilidade, entendeu?
Entendi. A gente vai passar no formulário, vai mostrar o custo, mais ou menos o custo da festa, os custos dos anos anteriores, né, a participação de cada associado, para que a gente possa avaliar essa situação. Então, é só para sedimentar se há necessidade ou não de fazer festa, né? Porque foi questionado isso nas eleições, se há necessidade ou não. Então, como o custo também é um custo elevado, a gente passa essa decisão para a categoria, para que ela possa verificar a necessidade ou não da realização da festa de Natal. Lembrando que é um indicativo que continua a festa, a gente tem dinheiro em caixa, a gente tem previsão orçamentária, a gente normalmente começa a pagar a festa em junho, julho, né? Para que... E sempre terminou, na última vez que a gente planejou, a gente teve que pagar uma cotação extra, né? Porque foram mais gente que a gente planejou. É uma festa que a gente tem dificuldade de se planejar, porque a gente não sabe quantos associados vão. Então, por exemplo, Pedro teve um problema sério em 2022, porque se previu aproximadamente 320 pessoas, né? Se pagou para 320 pessoas, mas teve mais de 460 pessoas. Então, teve um problema ali de logística que foi resolvido porque o buffet é extremamente bom, mas a gente não consegue, por exemplo, saber quantas pessoas foram, quantos associados vão, né? A gente tem essa dificuldade. Teve um ano que como forma de planejar, a gente vendeu a mesa, né? A gente vendeu a mesa, a gente vendia a mesa para 14 pessoas, né? 14 pessoas, a mesa tinha 14 pessoas, era R$ 140, na realidade, para 10 pessoas, era R$ 140, você ganhava um litro de uísque, mas isso não era pensando em arrecadar, mas sim planejar. Então, a gente conseguiu vislumbrar que 43 meses a gente conseguiu vender, então que a festa teria assim, mais de 430 pessoas, então a gente conseguiu se planejar, mas de toda forma a gente recebeu muitas críticas aí, porque a gente cobrou isso. Se você reparar, se uma mesa para 10 pessoas e você ganha um litro de uísque, então a gente não foi com fim arrecadatório, foi com fim de planejar, né? Daria, sei lá, R$ 14 por pessoa, né? Uma festa. Mas recebemos muitas críticas aí. Quem gostou da ideia, porque se confraternizou com quem gosta, com seus amigos da polícia, né? Com seus familiares e amigos da polícia ali. Muita gente gostou, mas não se manifestou publicamente. Mas as pessoas que não gostaram disso se manifestaram publicamente aí, e a gente decidiu não fazer isso em 2024. Em virtude e aí a gente tentou também novamente acertar quantas pessoas iam, né, para tentar minimizar aí quanto a gente iria efetivamente gastar. Então, a gente novamente errou. A gente achava que eram 450 pessoas, foram 560 pessoas, né? Mais de 110 pessoas. Normalmente, a sorte é que o buffet é um buffet extremamente organizado e conseguiu não haver prejuízo. Mas outra situação importante é que o buffet, que sempre foi feito a festa, né? Ele só cabe 600 pessoas. Então, a gente tem 45 delegados na academia, que eles vão entrar em novembro, né? Deve ser nomeado. Então, por exemplo, se 10 colegas quiserem participar da festa, né, junto com seus acompanhantes, fica já praticamente impossível o buffet. Então, a gente já está correndo atrás de outros buffets, já fizemos algumas cotações, mas a gente precisa dessa autorização aí da classe para que a gente possa, após a classe entender, Diego, é importante, é necessário a gente sair para negociar, né, e barganhar essa festa. A gente, por exemplo, não gastou, nos últimos anos, a gente não gastou com brindes, né? Normalmente a ADEP comprava passagem aérea, pacote de turismo, comprou televisão, comprou celular. Nos últimos 2 anos aí a gente não conseguiu, a gente conseguiu com parceiros aí, né, os brindes, né, as cestas, os brindes, telefone celular, computador, a gente conseguiu com os parceiros nossos,
para que não houvesse esse custo. A festa também de carnaval, a gente também conseguiu apoio de alguns parceiros, como a Honda, a Tita Ziquini já não podia dar, deu tinta para a gente pintar o prédio. A Pitu já estava comprometida, mas deu uma série de bebidas lá para a festa. Então, a gente tenta também minimizar, não para os parceiros. Eu acho que a festa do carnaval ela é mais fácil de se comercializar, porque a gente tem uma estrutura interessante ali próximo. A festa no final do ano talvez tenha uma dificuldade aí da gente conseguir arrecadar, né, de parceiros. Mas é isso. Não sei se Claudinha tem algum ponto aí para ressaltar. Não tem. Obrigada. Cândido. Eu tenho sim. Ô, Diogo. Veja só, eu vou falar sobre a festa, porque talvez eu seja o delegado mais antigo aí nessa reunião de hoje e que mais participou de festas da ADEP. É só fazendo um registro histórico, né, uma retrospectiva, né, que essa festa existe, essa festa de confraternização existe desde quando foi criada a associação. É uma atividade normal de todas as pessoas de, se no final do ano, se reunirem, né? E os delegados foi assim também. Então, foram várias festas, vários locais, né? A gente teve churrasco, a gente teve os comes e bebes na própria sede da ADEP, a gente teve festa lá no Cabanga, né? No Caxangá Golf Club, né? Em vários locais essa festa aconteceu. E a gente sabe perfeitamente que essa festa, ao longo do tempo, ela se tornou um evento social, né? Então, a imprensa registrava a confraternização dos delegados, muitos políticos participavam, né? Faziam questão de estarem presentes, né? Empresários, então era um evento social. Passado algum tempo, a gente foi perdendo essa característica, né? E ficou uma coisa muito mais intimista, muito mais somente dos delegados. Isso não quer dizer que a gente não possa, né? Eu acho que é um momento que a gente poder convocar alguém que seja interessante, importante para a categoria, para os nossos pleitos, a gente inserir como convidado nessa festa, porque ela tem esse caráter também. Essa última festa, eu tenho que fazer o registro da minha impressão pessoal, eu acho que foi a melhor festa que aconteceu na ADEP. A ADEP é uma festa irretocável, né, sobre todos os pontos, né, do buffet, né, do atendimento, da música, da organização, da decoração, enfim, foi irretocável, muito boa. Contudo, o seu custo, quando a gente fez a análise desse custo, é um custo alto, né? Foram quase R$480 por pessoa. Então, é um custo muito alto. O grande desafio é o seguinte, né? Quer dizer, primeiro eu vou dizer a minha impressão. Eu acho que a festa tem que ocorrer em razão da sua importância, em reunir a categoria, em confraternizar, né? É uma oportunidade ímpar, né, de a gente reencontrar colegas que a gente às vezes só viu na academia, faz décadas que a gente não se reencontra, e essa festa é um momento desse reencontro. É um momento de uma importância tremenda, porque a gente reativa os laços que o tempo vai desgastando, né? A gente, naquele momento, pode se reconectar a colegas que a gente teve um entreveiro, e naquela oportunidade da confraternização a gente consegue desfazer todos os mal-entendidos e se reaproximar. Então, ela tem toda essa característica positiva. Agora, o custo é alto, né? O custo é alto. O grande desafio que a gente tem é de organizar uma festa, de produzir uma festa com um custo menor que atenda o maior número de colegas possíveis, né? E incentivar a participação de todos. Essa iniciativa, agora, de chamar a categoria a participar, e de forma antecipada, né? Então, a gente está na metade do ano e a festa no final. É nesse momento que a gente tem que ouvir a categoria, somente
né, apresentando de forma transparente esses custos, os custos das últimas 3 festas, e também dizendo do que ela representa, né, da importância que ela representa, dizendo desse custo e deixando a categoria decidir. Se a gente for fazer a festa, né, tem que procurar um custo menor, reduzir esse custo. Mesmo que comprometa a qualidade, né, porque o que importa é reunir a categoria, reunir o máximo de colegas para que haja essa confraternização. E deixar na mão de todos, né, essa decisão. Se deve ser feita a festa ou não. Se não for feita a festa, com esse dinheiro a gente vai ter que discutir o emprego dele em benefício da categoria de outra forma. Esse questionário ficou muito bom, né, e vai ser apresentado. Eu acho que é um procedimento muito correto, transparente, buscando a participação de todos e que a decisão seja coletiva, que é a grande importância da representação classista, né? É você ter essa capacidade de ouvir os colegas e que a maioria decida o que é melhor para si. Essas são as observações, Diogo. Diogo, tá ouvindo? Ô, Diogo, tá ouvindo? É Marcelo. Fala, Marcelo. Fala, meu irmão. Não, só rapidinho aqui, bicho, só pontuando aí essa questão, você falou de resgatar a autoestima da classe com a festa e tal, só voltando um pouquinho à questão da lei orgânica, e lembrando que está entrando aí 50 delegados, aí ganhando praticamente 1/3 a menos do que o especial, né? Vai entrar esse pessoal aí, e a gente está na situação ainda do PGES, que não, a governadora se comprometeu ao aumento, nada do aumento do PGES, só faz se aproximar em questão de... Marcelo, Oi. Desculpa, tu entrou agora? Eu entrei quase agora, eu estava no psicólogo com minha filha. Amigo. É porque a gente estava falando sobre a lei orgânica, só para pontuar rapidinho, assim, voltando, já foi questionado isso, já foi debatido. A lei orgânica... Justamente, mas só... Deixa eu só dizer... Eu vi a fala de Daniel, acompanhei a fala de Daniel, ele falando que não seria salutar a gente gastar energia na lei orgânica, que não vai trazer nenhum retorno financeiro para a gente, entendeu? Eu só queria, assim, ratificar essa questão. Eu também acredito que isso vem de anos, essa lei orgânica aí, e eu acho que a gente trabalhar, gastar energia numa coisa que não vai trazer um retorno, só para reafirmar que a função do delegado é importante para a consecução da justiça, enfim, esse tipo de coisa simbólica, eu não acho, sinceramente, que a gente gaste energia com isso sem salutar. Acho que a gente teria que gastar por fora, tentar alguma coisa por fora, melhorar a questão do PGES, a questão da acumulação. Tem uma porrada de delegado acumulando no interior, 3 delegacias, bicho, sem receber nada. Isso é causticante, é complicado, os caras comendo bronca sem receber nada pelas delegacias. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Mas você escutou, Marcelão, você escutou os pontos da gente que, para incluir na lei orgânica, acumulação, promoção, hora extra... Não, então, justamente, aí eu queria justamente dizer isso, que é importante que a gente lute para essa inclusão. Se não conseguir essa inclusão, bicho, a gente sair dela e tentar por fora. Aí essa contribuição que eu queria deixar, entendeu? Entendi. A gente... alguns colegas vêm falando isso, Diogo, desde que a gente entrou na polícia, essa história de lei orgânica não dá certo. Eu acho que é outro momento. A gente tem uma lei orgânica federal agora, né? Tem uma lei orgânica que trata das normas gerais, né? Então, é outro momento, né? Por exemplo, Mas é como vocês estavam falando aí, a questão das outras carreiras, que a lei orgânica envolve outras carreiras, os peritos, os agentes, e tem coisas que diz respeito ao delegado de polícia. E talvez tenha essa dificuldade de conseguir essa compreensão das outras categorias, né? A acumulação, a promoção, a hora extra, é algo que o auxílio saúde é algo, a prerrogativa que trouxe a lei orgânica nacional, e que não é para o delegado de polícia, não, é para todos os policiais civis. Então, a gente precisa colocar esses pontos assim, que sejam inseridos na lei orgânica. E até melhor, Marcelão, a gente brigar, fica assim, não sei se é uma narrativa melhor, né? Você brigar por uma lei orgânica do que você brigar por uma lei de acumulação, você brigar por um aumento de PGs. A gente está brigando pela nossa lei orgânica, né? Pela hora extra, pela acumulação, pelos adicionais. Os adicionais são de caráter indenizatório, né? O auxílio saúde. Então,
É esse núcleo duro que a gente está dizendo para os peritos criminais, para o papiloscopista, para o Simpal, ó, esse aqui é o núcleo duro. Vocês têm dificuldade também com isso? Não, então, todo mundo tem. Então, vamos brigar para que esses direitos sejam postos na nossa lei orgânica. É muito melhor a gente brigar por uma lei orgânica do que a gente brigar, a narrativa fica melhor do que brigar por um aumento porque, do PGR. Diogo, eu acho que tem pontos específicos, eu acho que não sei se a lei orgânica resolve para o delegado. Eu acho que a acumulação é específica, a situação do delegado, eu acho que a promoção é específica, e eu acho também a questão do... Pô, tem outro ponto. Não, a promoção Mas tem é um calo em todas. específicas, A promoção é um calo de todas as categorias, né? Os peritos criminais são promovidos, não chegam no final de carreira com 27 anos. O Simpol também chega com 24 anos. Então, é tempo demais, né? Já que, por exemplo, as mulheres precisam de 15 anos para se aposentar. Então, é um calo em todos, sabe? A hora extra é o calo de todos, a acumulação também é o calo de todos. A gente vai colocar, talvez mais ainda na acumulação, os beneficiados serão os delegados. Para eles, a questão da reestrutura da carreira, né? Porque a carreira do delegado, Diogo, a carreira do delegado é específica. Eu acho que a gente está falando também da reestruturação da carreira. Acabar, de repente, com esse substituto, ou puxar o para cima, não sei. Mas, enfim, porque essa questão do substituto também está puxando a classe para baixo. A gente vai ser igualado para baixo e não para cima. Eu não sei se o pessoal está ligado nisso. Mas o governo vai igualar a gente para baixo e não para cima. Enfim, é dizer assim, que a gente confia, que eu confio em você, entendeu? Que você tem esse time e esse bom senso de saber, não, seguir por esse caminho é importante, vai valer a pena ou não vai valer a pena. E se não valer a pena, se retirar logo para a gente perder mais tempo nessa lei orgânica que vem de décadas aí e não sai do por isso que papel é outro momento, né? É outro momento, né? Que o PSDB agora a gente tem uma lei orgânica nacional. Então, Diogo, deixa eu fazer uma observação aí para até ajudar Marcelo. Marcelo, eu entendo tua preocupação, né? Porque a preocupação que está na ponta, né, sendo injustiçado ao longo do tempo, fica assim meio revoltado. Mas eu te sugiro tu fazer a leitura da Lei Orgânica Federal. É a Lei 14.735 de 2023, né? Essa lei que ela manda os estados regulamentar a estrutura das polícias civis. Então, nela a gente vai tratar da estrutura da organização, das diretrizes orçamentárias, da definição de efetivo, da promoção, né, da acumulação, da capacitação profissional, da nossa participação na discussão das políticas públicas, enfim. É uma lei é uma lei geral que trata de tudo isso. Uma lei de suma importância. E essa lei federal, ela manda que os estados membros façam a sua regulamentação dentro de 12 meses. Então, essa é uma lei de 2023, então a gente está com 2 anos de atraso. E dentro da nossa estratégia, a gente sabe que esse governo Raquel não vai dar nada a mais. O que ela pode nos dar é a implantação dessa lei orgânica, é o sancionamento dessa lei orgânica com as propostas, com o máximo de propostas que a gente vai apresentar. Então, esse é um trunfo que a gente não pode abrir mão, entendeu, Marcelo? Então, eu te sugiro, tu dá uma leiturazinha nessa lei, porque eu acredito que com sua visão crítica você pode até apresentar alguma ideia, alguma proposta. E eu sugiro também aos demais colegas, né? É a Lei 14.735. Não, conheço, Cândido, eu conheço a lei. Inclusive, eu sei a questão da licença-prêmio, venda da licença-prêmio, tudo isso. Legal. Se conseguir reproduzir, porque ela já vem há um tempo aí em vigor e não houve regulamentação em grande parte dos estados, foi só Pernambuco, não. Mas, assim, eu estou salientando aqui a questão da dificuldade de se aprovar uma coisa, como a nossa situação é urgente, urge para ontem, a gente brigar por uma coisa que envolva outras classes, que, na verdade, é uma briga que vai além dos delegados, é a briga dos peritos, é a briga dos agentes de polícia, escrivães, então assim, envolve muita gente. Mas aí, assim, eu quero pontuar, Diogo, eu quero pontuar, assim, que eu confio em vocês e que a gente tem que só ter esse time de ver, não, como o Cândido você está dizendo, agora é a oportunidade de aprovar da forma que está lá a lei federal, passando todas essas garantias que vai ter, sim, repercussão financeira. Então, ótimo, então vamos para frente. Agora, se vê que é sem futuro, que vai ser só desgaste de tempo, é pegar uma coisa mais enxuta que envolva só a categoria dos delegados de polícia e tentar passar ali. Porque qualquer coisa é um ganho no dia de hoje. Você conseguiu o ganho da acumulação, de uma venda de licença-prêmio, seja lá o que for que beneficie, porque até agora não vem nada que beneficie a gente. Entendeu? A gente só está vendo decréscimo.
A gente tem um subsídio do delegado especial, sequer atinge o teto. Pô. Isso aí mostra como a categoria está marginalizada, bicho. Sequer atinge o teto. O final do delegado sequer atinge o teto do Estado, quando o teto já é uma coisa do passado, não existe mais. Né? O juiz ganha inicial, ganha 60 mil reais líquido. Então, assim, a gente tem que começar a abrir o olho, que a situação é urgente, entendeu? Mas A briga, Marcelão, da paridade, da integralidade, ela foi uma briga da classe inteira, né? Então, foi uma briga que, de certa forma, foi vencedora, né? Teve colega, efetivamente, teve 30 colegas prejudicados, mas foi porque desejou a união de toda a classe. É importante esse tipo de formatação, né? A briga pela lei orgânica de toda a classe, para que a gente também tenha benefício nessa empreitada aí. Vamos sim, estamos juntos, meu irmão. É isso aí. Só confiamos em vocês. Só realmente pontuando aqui que a situação está cada dia mais preocupante. A gente tem que ver os delegados aí passando por situação difícil, somente no interior. Essa questão da acumulação dói muito, ver o cara com 3 delegacias, bicho, levando corregedoria nas costas, porque não está conseguindo atender demanda, sem nenhum retorno financeiro. Isso aí realmente, e sabendo que não é questão só do retorno financeiro, que seria a mudança na própria gestão da polícia, porque isso ia gerar uma situação de gestão positiva ali. Mas, enfim, eu acredito muito em vocês, você eu conheço, Cândido, todo mundo aí, eu sei que a gente vai pelo caminho certo, viu? Valeu, irmão. Obrigado. Alguém tem mais alguma explicação? Mais alguma demanda? Mais alguma observação? Bem, só para pontuar, não sei se Claudinha quer falar aí sobre os 6 meses aí. Parece que são 6 meses, mas foi 6 meses de muita luta aí, né, Claudinha? A gente conseguiu derrubar a portaria da corregedoria, né, que queria que a gente informasse o endereço, né, a pessoa que tem esse licenciamento, que informasse o endereço, né, para fins correcional. A gente conseguiu derrubar essa portaria, né, no âmbito do Carnaval. A gente conseguiu que os colegas que não fossem promovidos, né, a gente conseguiu, né, alguma parte, né, na via administrativa, a gente entrou com recurso administrativo, a gente conseguiu que alguns colegas fossem promovidos de imediato. Na Justiça, praticamente todos os delegados foram promovidos, né, de quem até mesmo que tinha licença-prêmio, até o colega, até me espantei, um colega que tinha 200 dias de licença, conseguiu ser promovido também. A gente conseguiu uma luta grande da paridade e integralidade. Não foi o que a gente almejava, na verdade, não foi o que eu almejava, alguns achavam que era isso mesmo, mas não foi da diretoria da ADEP. Então, assim, mas foram 6 meses aí de luta incessante ali, né? A gente não parou de trabalhar, mas tem esses outros 6 meses agora de aprovação da Lei Orgânica Nacional. Não sei se Claudinha quer pontuar alguma situação. Não, eu gostaria ainda de só falar para Marcelo, com relação à lei orgânica. Nós estamos vendo, como eu tinha comentado no passado, que talvez ele tenha entrado depois, né, na reunião, nós estamos vendo agora uma oportunidade muito grande, por uma questão realmente política, que nós estamos aí à beira de uma eleição. Então, nós estamos vendo essa possibilidade de trazer a progressão, a acumulação, adicionais, hora extra, paridade, tudo junto. Mas é evidente que se nós virmos que não vai ser por aí, nós já estamos com plano B, C. Com relação à progressão mesmo, nós temos já uma lei já toda trabalhada, ela só está em fase agora de observar se está chocando com algum outro decreto. Então, nós estamos focados em reparar esse grande erro que é essa acumulação. Nós estamos focados na questão da hora extra, nós estamos focados nos adicionais. Então, assim, se não for de uma forma, será de outra. Então, assim, agora, se não for de uma forma, será de outra. A gente está focado. Agora nós estamos vendo essa questão da lei orgânica, que é impossível não ter um impacto financeiro. Então, nós estamos trabalhando, já observando isso. Se por acaso não for desse jeito, nós vamos procurar de outro, mas que nós vamos conseguir, nós vamos.
É porque está muito barulho, né? Eu acho que tem alguns microfones ligados, abertos aí. Mas eu quero só comentar que nós estamos vendo agora essa possibilidade da lei orgânica, até porque a união de todos, de todas as entidades, vai ser muito importante. A gente pode pressionar como ocorreu na questão da paridade, da integralidade recente, que, por sinal, por falar em paridade, a gente vai colocar também agora na lei orgânica, e em nível nacional também nós estamos agitando lá em Brasília, com Cobrapol. Agora tem o deputado Fábio, que já levantou essa questão de novo, de ser paridade para todos, já que tinha sido acordado no passado, quando houve a derrubada dos vetos, que se faria uma lei complementar, uma lei ordinária nesse sentido. Então, está se levantando isso. Então, o que eu quero comentar é que nós sempre estamos trabalhando em várias frentes, sempre focado no objetivo. Agora, como vai ser, a gente não determinou porque é impossível. Mas nós estamos, se não for desse jeito, será de outro. Mas que a gente vai conseguir. Essa questão da progressão, da acumulação, hora extra, adicional, o paridade, o RQ, a gente vai chegar lá, porque nós somos bastante determinados. E eu gostei muito de ouvir, né, de que vocês têm, pelo menos vou dar para sua parte, Marcelo, essa confiança, né, esse voto de confiança, e pode ter certeza que nós vamos procurar honrar de todo jeito. Valeu, Cláudia. Era Confio isso. sim. Confio sim, acredito que vocês vão pelo melhor caminho, sim. É justamente esse plano B que eu quis falar. Você falou muito bem aí, contou muito bem. E eu vou voltar agora para aquele grupo, porque é importante agora estarmos bastante unidos, para que no dia 12 de agosto estejamos todos lá. Eu quero reafirmar que nessa última vez nós conseguimos alguma coisa, inclusive antes de vetarem todas as emendas, encontrei com o doutor Antônio Moraes, ele comentou, ainda bem que vocês fizeram todo esse movimento, porque depois travou tudo. A Alep travou tudo, o governo não conseguiu mais andar, então a gente chegou no momento certo. Só que foi a união de todos nós, principalmente dos delegados, que estava mais em massa, né, lá na Alep, que fez com que o governo se assustasse e corresse para dar algum tipo de resposta. Com relação aos delegados que não foram contemplados, era uma luz no final do túnel, que Diogo tinha visto uma possibilidade de incluir, mas era muito remota. Mas eu reafirmo que eles não estão esquecidos e que nós estamos ali junto, tanto em nível nacional, como também agora em nível estadual, dentro da lei orgânica. Mas nós estamos também focados para que a paridade seja não só para essas últimas duas turmas que estão faltando, mas também para as próximas. Era isso, Diogo. Tá bom, acho que a doutora Silva Renata está querendo falar. Sim, Diogo. Me ouve? Sim, pode falar. Eu peço desculpas, eu não estou conseguindo ativar a câmera, então peço desculpa aos demais. Cumprimento todos os colegas presentes na reunião, a partir do presidente da nossa associação, Diogo. Duas questões, Diogo. Eu ouvi atentamente o que foi dito em relação à lei orgânica, mas não ficou claro, talvez por uma deficiência de compreensão minha, qual o propósito efetivo da minha associação, qual é o objetivo central da ADEPE. Eu não consegui vislumbrar de nenhuma das falas qual é efetivamente o propósito da ADEPE para a aprovação dessa lei orgânica. E o segundo ponto é em relação à festa. De fato, a festa é um momento de confraternização, né? Senão não chamaríamos festa. Mas uma quantia vultosa, como R$ 260 mil,
precisa ser melhor observada nos custos. Eu não participei da última festa, mas ouvi relatos que foi uma festa belíssima, inclusive destoando das festas anteriores. E a minha colocação é uma pergunta e também uma propositura, que eu peço que seja feita, constada em ata. Não sei se é você que elabora a ata, Diogo. Quem fica responsável pelas atas da ADEC atualmente? Sou eu. Pronto, então eu peço para constar em ata a minha propositura. E aí, como eu disse, uma pergunta e uma propositura. A pergunta é qual a intenção da ADEP, né? Porque as festas, como em todas a gente, quando quer agradar uma pessoa, a gente faz uma mesa bonita e um almoço gostoso. Então, assim também é na política, quer seja convencional, quer seja de classe. A festa, ela também serve para que seja um momento de afago, né? E aí eu pergunto se não seria o momento da ADEP estabelecer algo mais austero em relação à festa, porque fica parecendo, para mim, que não participei, sabendo o valor da festa, R$260 mil, que eu estou pagando o almoço dos outros, entende? Então, seria importante dizer qual o propósito da ADEP em realizar a festa, e a minha propositura é no sentido de que seja feita uma festa, sim, continuado sendo feita, mas a partir de agora, ratear os custos. 500, quase R$500 por pessoa é um valor muito alto. Então, por que não a ADEP fazer uma previsão, mesmo cerca de 500, né? Pela sua previsão, são cerca de 500 presentes na próxima festa, a ADEP paga 130 mil, e os que forem se organizam com seus convidados, com seus parceiros, com as pessoas que queiram servir-lhes de acompanhante, pagam o restante com aqui numa conta rápida. Se a ADEP entrar com 130 mil para uma festa de mesmo porte, 130 mil dividido aí por cerca de 500 pessoas, vai dar R$250 por senha. Eu penso ser mais justo. A ADEP mantém a tradição de festa, eu acho isso importante. Todas as categorias, todas as classes trabalhadoras se reúnem e fazem um almoço, um jantar, um café da manhã, fazem algum tipo de celebração no final do ano. Isso é uma tradição no mundo inteiro. Então, eu penso ser importante nós, delegados, também termos esse momento de celebração, cada um com as suas pretensões, mas que isso seja mais justo. E não é justo que pessoas que quase nunca vão, eu já fui algumas, mas nessa não fui, paguem valores vultosos, porque vamos combinar que quase R$500 para uma noite é uma quantia alta, sobretudo se a gente considerar que há colegas, como muito bem dito pelo último colega que se pronunciou, que vão entrar recebendo um salário de menos de R$10 mil. Então, é desproporcional, e o desproporcional é injusto, né? Que um associado pague aí uma noite de festa de R$500 por pessoa, né? Enquanto tem um salário tão modesto. E falo em meu nome, como delegada especial, que sou, mas não deixo de ter atenção e não deixo de ver os que são diferentes de mim. E aí nem sei, Diogo, se você já é delegado especial. Mas não, né? Já Ah, sou, não. desde Pois é. 2020. Desde 2020 sou delegado especial. Pois é, então. Mas eu falo em meu nome. E a minha propositura é essa, quero lhe pedir que faça constar em ata que a minha propositura é que a festa da ADEP, a partir desse ano, e quem sabe isso se torne algo permanente, seja custeada 50% pela ADEP e os outros 50% pelos que efetivamente irão gozar dessa noite de celebração, de forma a ser, pelo menos os atos da ADEP serem mais justos, quando quase nenhum governo nos tratou de forma justa, mas que ainda entre nós o critério de decisão seja o de justiça. É isso.
Doutora Silva, tá na enquete isso, né? A gente tem, da última festa, foram 130 associados. Desculpa, foram 230, aproximadamente 230 associados. E aí a ADEP paga pelo seu acompanhante, né? Então, você que é associado tem direito a levar seu acompanhante. Na enquete, a gente colocou, será que não é necessário que o acompanhante pague esse valor, certo? E que esse valor, na enquete a gente também colocou, esse valor tem que ser igual, porque às vezes é diferente, você quer levar, eu vou levar minha esposa, então seria um preço menor para meu acompanhante. E se eu quisesse levar 2 amigos meus, né, 2 advogados amigos meus, esse valor sim seria um valor maior. Então a gente colocou isso na enquete, doutora Silva, para a classe se manifestar, né? Lembrando que assim os custos ficaram, o que houve de diferente da festa do ano passado para essa dos outros anos é que a gente, como foi feito no sábado, na sexta-feira a gente aproveitou a decoração de uma festa de alguma associação, não sei se foi da Receita Federal, não sei. Lembrando só da Receita Federal, só para relembrar, na Receita Federal o associado não paga e ele paga se quiser levar seu acompanhante, sua esposa, seu marido, seu namorado, não paga. Então, é uma maneira também que eu acho, que eu vislumbrei também de maneira, mas isso vem como tradição, a ADEP custear o seu acompanhante, tá? Isso já está constando isso Não, Diogo, na talvez você enquete. não tenha compreendido a minha propositura. A minha propositura não é a ADEP custear acompanhante, seja lá quais seja. E nem muito menos escolher quem as pessoas vão levar, né? As pessoas vão levar quem lhes for aprazível. A minha propositura é no sentido de que a ADEP custeie metade da festa. E a outra metade da festa, ou seja, essa festa última que foi R$260 mil, a ADEP custearia uma festa no valor de 130 mil, que é 50%, e os outros 50% vai ser paga pelos associados que optarem para ir para a festa. Entendeu? Não é que a ADEP vai custear acompanhante ou a senha da pessoa, até porque nós somos quantos associados hoje? Certamente mais de 600. Não, o que eu quis dizer foi, eu acho que a gente, talvez o mesmo lado é a mesma moeda, lado diferente é a mesma moeda. O que eu quis dizer é que hoje a gente paga para o nosso acompanhante. Então, se a gente colocar que o acompanhante fosse pago, né, pela pessoa, isso daria praticamente a metade, porque foram 560, foram 230 delegados. Então, a gente pagou para mais 230 acompanhantes. Então, né, praticamente a metade da festa foi acompanhada. É uma maneira mais prática aí de a gente se organizar. Talvez a gente esteja falando a mesma coisa, né? Vocês estão dando o nome de pagar para o acompanhante quando, na verdade, vai se ratear a festa. Então, estamos falando a mesma coisa. Pronto, justamente. Porque ninguém vai para uma... Geralmente não se vai a uma festa sozinho, né? Mas Isso. é comum que as pessoas estejam assim, acompanhadas. Isso. Então, você vai dar o nome de pagar pelo acompanhante, sei lá, uma senha de R$500, quando eu dei o nome de cada delegado que for pagar a metade da festa, ou seja, 2 senhas de 250 daria 500 de um acompanhante. Aí use os nomes que preferir, né? Eu digo isso porque a festa anterior da DEF foi da Receita Federal, e na Receita Federal eles utilizaram esse critério. Entendi. Sabe? Eu só lhe peço, como eu disse desde o início, é possível você fazer constar a minha propositura em ata? Sim. Te agradeço, e se puder também responder o que eu perguntei quanto ao ponto central, ao objetivo central da ADEP no tocante a buscar uma lei orgânica, ou seja, para que essa lei orgânica? O que é que vai ter nela que a ADEP está buscando? Doutora Silvia, deixa eu colocar aqui, eu tô sem...
Doutora Silva, são pontos de prerrogativas, de princípios, diretrizes, né, direitos, né, que já vem previsto lá na Lei Orgânica Nacional, né? Por exemplo, a necessidade da Corregedoria voltar à Polícia Civil, da necessidade, por exemplo, da Corregedoria fazer termos de ajustamento de condutas, da necessidade do Conselho Superior avaliar a remoção de cada policial, de cada delegado, a necessidade de dar o Conselho Superior de Polícia avaliar em grau recursal o pedido de demissão ou de outra penalidade. Uma série de prerrogativas que é para fortalecer a classe, além de que direitos aí que é né, algum colega disse uma vez que falta ringue para a quantidade de batalhas. A gente tem um calo hoje na nossa promoção. Colegas aí, o Daniel falou, o próprio Marcelo falou, são colegas que têm 17 anos de carreira e não tem perspectiva de ser delegado especial. Na nossa turma, são 49 delegados que estão nessa situação. Esse ano a gente teve cinco vagas para delegado especial. No próximo ano a gente tem, em média, talvez 10 vagas. E nessa conjuntura, a nossa turma será promovida em 10 anos. Até porque no último concurso agora de promoção, no empate de títulos, né, ficou, para promoção por merecimento, ficou como critério de desempate a colocação no atual concurso. Então, se Daniel tiver mestrado, Marcelo tiver mestrado e o colega, né, que entrou no concurso 2016 tiver também mestrado, esse empate vai beneficiar esses colegas mais recentes, né, já que até a posição 100 do nosso concurso já foi promovido. Então, a gente tem querendo resolver essa questão desse calo aí da nossa promoção. A gente quer resolver o calo da acumulação, a gente quer resolver a nossa hora extra, né? O nosso auxílio saúde, alguns direitos que estão previstos, a gente quer regulamentar aqui na nossa lei orgânica. Então, é uma questão que a gente quer. A base de prerrogativas, né, para a nossa carreira, de fortalecimento da nossa carreira, e também a base de direitos, direitos e deveres que a categoria há muito tempo vem se queixando aqui com a gente. Basicamente Entendi, seria Diogo. Agradeço a exposição breve e aí queria fazer também uma propositura e falar diretamente a você, como eu costumo, porque é você quem fala por mim atualmente. Então, é muito interessante, é muito válido, né, querer resolver, como você disse. A fala ela tem muita força. E querer resolver é o primeiro passo, certamente. Mas entre querer resolver e alcançar um objetivo, a gente tem alguns passos. Então, eu queria, como eu lhe disse, fazer isso como propositura e da mesma forma que você pensasse dessa forma. Talvez um objetivo central. O que é que a gente vai buscar? Porque querer resolver a gente quer, mas é um momento difícil, né? Um governo de pouco diálogo, de desprestígio com o servidor público. A gente já teve essa conversa em Caruaru, quando você esteve lá ainda no outro mandato. Então, o que é que eu penso? Que é preferível ter um norte, um objetivo central, porque é pouco provável, Diogo, e aqui, diferente de Cândido, de Cláudia, eu não ouvi isso de você, eu não vejo qualquer melhoria para os delegados de polícia com a Lei 14.735. Traz algumas pequenas questões que a gente já lutava, não trouxeram solução, né? Eu digo a gente quando eu estava na Adepol do Brasil, saindo em 2018. Então, pouco se alcançou nessa lei orgânica do que a gente já tinha. A exemplo de
essas disputas entre outras categorias, como os peritos, ela continua. A lei orgânica não trouxe nenhum termo a esse tipo de disputa. Então, vocês começaram dizendo que em Pernambuco existe aí uma tentativa dos peritos legítima. Quem pensa diferente de mim, quem quer diferente de mim, é legítimo igual aos meus objetivos e pretensões. Então, aqui eu não vou criticar os peritos por buscarem isso, assim como os policiais penais buscaram e alcançaram no termo constitucional, né? O que eu digo é, talvez buscar na lei orgânica, Diogo, ao invés dessas questões governamentais, assim, Cândido falou de questões aí de governo, a gente não é governo, nenhum aqui, ou pelo menos no momento, não é candidato ao governo do Estado. Da mesma forma, questões que dizem respeito ao chefe de polícia, que não está nessa reunião. Então, se não está nessa reunião, é porque ele não está andando com esse mesmo propósito. E se tiver, ele tem que usar os caminhos dele, né, para alcançar as pretensões da chefia de polícia. O que eu digo é, Diogo, talvez buscar qual é a pretensão principal dos delegados, qual é a vantagem, qual é o interesse. Eu espero que essa reunião seja exclusiva de delegados de polícia, e por isso estou falando de forma tão franca. Mas, se você preferir, posso conversar diretamente com você, se não for seguro falar aqui com tanta franqueza entre colegas. Mas qual é o interesse dos delegados de polícia com a lei orgânica? Porque organizar a estrutura da Polícia Civil é interesse do chefe de polícia. Outras questões é interesse do governo do Estado, como o plano de segurança, Cândido. São interesses do governo do Estado. Quem estabelece plano de governo é governo. Nós não somos governo. O governo não nos atende e talvez isso esteja sendo colocado como ocupação para os delegados de polícia esquecerem o seu objetivo. Essa questão, me solidarizo com os dois colegas citados por Diogo e pelos demais, como eu já disse, que são delegados de 2017 a 17 anos, ou seja, são da turma do que a gente chamava de CVLI, né? Já que eu e Diogo vamos fazer 18. Eu nem sei se eram da minha turma, mas acho que não, né? O fato é, a gente tem que ter um norte, desfazer o mal feito dos presidentes das ADEPs anteriores é ótimo, mas é uma tristeza que a gente fique dando passo à frente e passo atrás, né? Pensar que agora vai se desfazer o que já estava feito em 2010. Em 2010, nós já tínhamos promoção automática e tínhamos acabado com essa nefasta promoção por antiguidade e merecimento. Mas se o objetivo da lei orgânica for somente dar o passo que a gente já tinha dado, é péssimo e eu acho que é pouco, Diogo. Eu acho que a gente pode, com a lei orgânica, dar um passo maior. Eu ainda não sei, me parece que vocês não sabem qual é. E eu penso que a gente deve estabelecer, quiçá que seja, botar em lei o que nós pensamos em 2010 e que foi facilmente desfeito. E também estava em lei, né? A promoção não era mais por antiguidade e merecimento e a gente teve promoção automática. Por pouco tempo, mas teve. Então, botar em lei, mas para quê? Se pode vir alguém daqui a 2 anos que esteja à frente da ADEP e dizer, não, isso não é bom o suficiente, e quem vier para frente, como eu vi do presidente da ADEP à época, pague o preço, porque novato é assim mesmo, novato tem que pagar o preço. Entende? Então, assim, vamos tentar dar passos mais firmes, né? E com mais objetividade, Diogo. Não sei se eu me fiz entender o que eu quero, em síntese, dizer. Vamos ter um objetivo central com a lei orgânica? Qual é o objetivo? Qual é o interesse dos delegados? O que é que pode fazer a diferença, como o Cândido disse, daqui a 30 anos? Quando nós formos os velhinhos, né? Quando eu e você na reunião formos os velhinhos da reunião, o que é que pode fazer a diferença daqui a 30 anos? Eu, quando passei no grupo que fez parte da ADEP, eu acho que o que eu fiz fez a diferença. Botar no texto constitucional da Constituição do Estado de Pernambuco a importância do cargo de delegado de polícia. Isso tinha um propósito, foi desmanchado, mas a emenda está lá e continua na Constituição Estadual. Infelizmente, a lei que a gente conseguiu foi desfeita.
A promoção não é mais automática. Então, vamos tentar dar passos e que esses passos possam ter algum significado. Essa é minha fala. No momento, eu realmente penso que a gente está perdido e a lei orgânica virou só o que já era há 18 anos, quando a gente entrou, um sonho de onde tudo será resolvido. Não, nem tudo será resolvido com a lei orgânica. A gente já viu que quase nada pode ser resolvido como foi com a Lei Nacional de 2023. É isso. Então, eu queria deixar para você, para a sua diretoria, esse pedido. Pensem num objetivo central para que norteie os passos da ADEP. O chefe de polícia norteia os passos dele, o governo do estado norteia os passos dele. A ADEP tem que ter um norte para os próprios passos. Ontem, eu participava de uma operação e vi o quão os policiais penais evoluíram em 18 anos, desde que eu e você entramos na polícia, Diogo. Com os mesmos governos que eu e você vivenciamos, com a mesma realidade, eles conseguiram uma secretaria só deles, a secretaria é comandada por eles, pelos policiais penais de carreira. E hoje eles têm um compromisso do governo do estado que todas as direções de presídio, que é o topo da estrutura deles, seja comandada, seja dirigida por policiais penais de carreira. A gente com a mesma realidade. E aí eu falo para você, viu? Você, entramos há 18 anos na academia de polícia. A gente viveu a mesma realidade dessas pessoas, com os mesmos governos, com as mesmas condições. E eles, em 18 anos, transformaram a realidade profissional deles. E a gente não. A gente está aqui conversando o que estava resolvido em 2000, eu falo 2010, mas em 2012. A gente tinha lei e a gente está tentando voltar. Então, eu digo que é possível a gente conseguir alteração de estrutura, sim. Agora a gente tem que ter norte. A gente tem que ter objetivo. E lá, uma coisa que mais uma vez eu falo, todos são policiais penais. Eu nunca vi um chefe de polícia participar de uma reunião da ADEP. Entende? A gente parar de se diferenciar e, mais uma vez, tratar um objetivo comum. É isso. Eu tenho que voltar aqui às minhas atividades, que eu estou na ponta, e peço que você reflita quanto a o que eu tentei contribuir. Meu propósito é esse, Diogo, de contribuição. Entendi, doutora. Só não entendi no momento que você disse que você não tem a solução, só ficou uma parte para mim que ficou meio incompreensível. Aí você teria algum encaminhamento assim objetivo? Você acha que não deve mexer na promoção? Se deve mexer? Já foi mexida? Não... Você fez alguma observação dizendo que não teria a solução? Não, Diogo, eu não tenho como te dizer hoje qual deve ser o objetivo central. Isso tem que ser construído. Agora, que se o objetivo central for só esse, for somente conseguir a promoção, é pouco. É disso que eu falei. Diogo, eu queria ter a oportunidade de falar com minha queridíssima colega e amiga Silvia. É um prazer, Silvia, mesmo que não seja pessoalmente, mas falar contigo. E ter essa oportunidade para dizer, né, da minha admiração a você e do respeito aos seus pontos de vista. Eu queria só fazer uma observação, Silvia. Primeiro, na sua fala, na questão da festa, né? A festa também acho que é um valor alto, né? E isso aí a gente vem discutindo para reduzir esse custo da festa, né? Dar com qualidade e reconhecendo a importância dela como um elemento de união, de confraternização da classe. Mas na segunda questão que eu quero me ater mais é com relação à lei orgânica, quando você questiona os objetivos da ADEP. E aí eu posso dizer o seguinte, Silvia, que a gente vem se debruçando sobre a lei orgânica e verifica que ela, apesar de não trazer, né, os benefícios
não atender às demandas dos delegados de polícia ao longo do tempo, né? Você acompanhou isso na DEPOL, ela não atende na sua plenitude, mas o pouco que está ali a gente pode tirar algum proveito. Ela aborda duas questões que eu acho bem interessantes, que é a questão institucional, quando ela fala dessa oportunidade de a gente reorganizar a polícia, né? Tratar da organização, da sua estrutura e discutir o seu orçamento, né? Então a gente vê uma questão institucional e vê essa questão também funcional, quando ela trata, primeiro ela resolve essa questão da corregedoria, traz de volta e faz uma unificação dos cargos a nível nacional, né? Você vai ter agora só 3 cargos dentro da Polícia Civil, que é o do delegado, do operador de investigação, né? E dos peritos. E isso vai fazer com que a gente possa avançar, no mínimo, né? nessas garantias, né? Como promoção, na questão da hora extra, que é uma luta eterna nossa, né? O pagamento das horas extras de forma legal, constitucional, e também a questão de pagar essa acumulação. E o benefício que trouxe também direto, um benefício direto, é a questão do seguro-saúde, né? Você falou também numa questão do chefe de polícia, que o papel da ADEP não seria de propor nada de plano de governo, porque isso, ou proposta de melhoria, porque isso seria a cargo do chefe de polícia ou do próprio governo, né? E aí eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho o seguinte: nós somos os operadores do direito e da segurança pública, da justiça, da polícia judiciária. Ora, se nós somos responsáveis, somos nós delegados que ocupamos aquela cadeira de chefe de polícia, a gente tem obrigações. Se a gente é responsável pela condução da Polícia Civil, nós temos obrigações. E você citou um exemplo que eu achei excelente, que é a história da Polícia Penal. Como é que eles mudaram a realidade de vida deles? Porque eles começaram a discutir a sua estrutura do seu órgão e como modificá-lo e se inserir nela. É isso que a gente vem discutindo. Nós acreditamos que já que nós somos os dirigentes da Polícia Civil, nós temos responsabilidade com ela. E vamos querer discutir a sua organização, a sua estrutura, o seu orçamento futuro. Porque na estrutura atual, Silvia, o chefe de polícia, ele representa os interesses do governo. Ele não representa os interesses da instituição nem da classe. Por quê? Porque ele é nomeado pelo governador de plantão e vai só fazer o que o governo acha, né? Por exemplo, na conversa que teve com o chefe de polícia, por mais amizade que a gente tem a ele disse: olha, a proposta do governo é que não tenha impacto financeiro nessa lei orgânica. Quer dizer, é algo impossível ser dito isso, e a gente receber esse recado e ir de encontro ao que a própria lei orgânica prega, né? Quando você vai discutir organização e reestrutura, você discute orçamento. Quando você vai discutir definição de efetivo para atender às demandas do Estado, você discute orçamento. Ora, então, diante dessa questão, a nossa proposta com relação ao chefe de polícia é que ele tenha um mandato, tenha um mandato e que seja encaminhado ao governador, né, uma lista tríplice com 3 nomes, e lá o governo escolha. Com isso, a gente faz com que esse chefe de polícia, ao ser nomeado, ele saia já com compromissos com a instituição, com a categoria. Ele não vai ser apenas uma escolha direta do governador. Ele vai ser uma escolha que passou pela categoria e pela instituição. Então, esses assuntos, aí a gente discutindo de forma mais profunda, e aí eu a convido a se inteirar, a participar desses nossos debates, que você, pela sua experiência, possa contribuir com a evolução dos nossos pensamentos, para que a gente possa alcançar as mudanças necessárias para que a gente tenha um órgão eficiente que possa atender às demandas da população, porque é impossível hoje a gente ver, né, as delegacias do jeito que atendem as pessoas, né, a má qualidade da prestação de serviço,
e principalmente o crime organizado crescendo da forma que cresce. E a gente sem ter o que oferecer à população. Então, o que a gente acha importante é que a gente apresente um plano. Olha, a gente acha que para combater a criminalidade tem que ter essa visão, tem que ter essa estrutura, tem que ter essa linha de encaminhamento e os níveis de articulação com os outros órgãos. Então, é nessa tônica, Silvia, que a gente vem discutindo essa lei orgânica. Não é apenas meramente para atender os interesses corporativos do delegado ou apenas os interesses funcionais, mas também para entender a nossa responsabilidade com relação a esse órgão que é tão importante, não só para a gente, mas para toda a população do estado de Pernambuco. Era isso, minha querida, que eu queria fazer essa observação. E dizer o seguinte, suas observações serão todas, né, registradas em ata, né, para que a gente possa deixar isso para a posteridade. Concluir, Diogo. Eu creio que Diogo deu uma saidinha. Não, tô aqui, Claudinha, porque eu me embananei aqui para voltar aqui. Alguém tem mais algum posicionamento, alguma observação? Bem, diante disso, eu encerro a reunião, né, para a gente... Gostaria só de finalizar aqui dizendo Desculpa, uma coisa, Claudinha. que nós estamos trabalhando no estatuto nesse momento. Ele está sendo atualizado com outros estatutos pelo doutor Adalberto, mas a gente está bem firme nessa história também. E com relação aqui à ADEP, a estrutura, que estão sendo feitas algumas... eu não sei nem como dizer, Diogo, como é que é o nome da... Porque a gente não está fazendo nada que seja... Manutenção, né? Nós estamos fazendo concertos. Né? Manutenção, né? Manutenção, queria falar exatamente essa palavra. Nós estamos fazendo só a manutenção. Ali o hotel realmente estava com alguns problemas de infiltração. Olha, poderia ter dado algum problema muito grande, problema de eletricidade, muita coisa que foi feita ao longo desses últimos 10 anos, segundo o doutor Silvestre, que era mais... É que eu não sei os termos técnicos, né? Mas assim, eram coisas que não eram apropriadas e que poderia dar algum tipo de problema. Aí se pergunta, por que isso não foi feito antes? O Diogo, ele, como presidente, né? Ele, que por sinal nem era o titular, passou 1 ano e meio. Então, ele foi detectando que algumas coisas aqui no prédio, nos 2 prédios, né, teriam que ser feitas. Então, quando houve a possibilidade de colocar uma pessoa que entende do assunto, como o doutor Silvestre, assim foi feito. Então, o que está se fazendo é manutenção. Se um dia nós quisermos fazer alguma coisa, além disso, a classe com certeza vai ser consultada em AGE. Era só isso que eu queria comentar. E agradecer a participação de todos. Eu acho que esse ADEP em Foco, que vai sempre ser regularmente, vai ocorrer regularmente, eu acho que é bastante interessante. Hoje tiveram mais de 20 pessoas, né, delegados aqui. Eu acho importante porque aí a gente vai tirando nossas dúvidas. Mas qualquer coisa que precisarem, por favor, não hesitem de entrar em contato com o Diogo ou comigo. Nós somos 24 horas, 7 dias na semana, dispostos realmente a atender vocês no que precisarem. Pronto, Claudinha, obrigado pela colaboração, obrigado, Antônio. Eu vou só ver se eu faço algum ajuste aí nesse formulário aí, em virtude da demanda aí, doutora, do formulário da festa, em virtude da doutora Silva aí ter feito uma observação, para a gente encaminhar a classe, para que a gente passe essa semana aí voltando se concordam efetivamente com a festa. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação. Vamos encerrar aqui por hoje. Obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Daniel, Marcelão, doutora Silva Renata, pela participação. Até o próximo mês aí com o ADEP em Foco. Obrigado.
Hã? É. Ele é presidente da associação. Ó, sim, tu disseste o quê? Como foi o nome que eu disse? Já me esqueci. Ainda não veio. Tá doente. Não veio nem ontem, nem hoje.